E seja elevado e enaltecido o que criou todas as criaturas. Chegou o momento que Deus vai vingar a sua vingança contra o Irã. E com o Irã estávamos, a gente ainda está com uma disputa, uma dificuldade, passando sofrimento para mais de 40 anos. E sobre as mãos dos iranianos está banhado de sangue de nenéns, de mulheres, de muitas famílias do povo de Israel. Um luto que não dá para traduzir em palavras. E esse é o momento do povo de Israel sair em reza e com pedidos para Deus, para que esse golpe contra o Irã seja o último golpe contra o controle dos iranianos. E foi perguntado se haveria bomba atômica, nuclear, e o Rav está explicando. E a bomba atômica, ele é algo que ficou ali, quase foi utilizado, foi muito falado sobre, e no fim ainda não foi usado. E aqui, explicando de acordo com os profetas, foi algo explicado que, de acordo com a descrição dos profetas, tudo indica que o fim vai ser com bomba nuclear. E o que é interessante da coisa, na época dos profetas, a guerra era feita com espada, arco e flecha, catapulta, jogando pedras grandes, e pegar e dizer que em alguns minutos uma guerra seria terminada, para a época, era algo ridículo. Era algo inimaginável e impossível de entender. Explicasse isso há 500 anos, há 400 anos atrás, onde nem energia elétrica existia, o pessoal ia falar, óbvio que não tem como, o pessoal ia dar risada, ia debochar, falar, olha como a Torá é exagerada, como pode ser que esse tempo está sendo explicado de um jeito tão curto, sendo que a gente sabe, eles naquela época, né, uma guerra acontecia em meses, anos, chegava o exército inimigo, circundava a cidade, o país, e ali haviam muralhas no país, e faziam um cerco durante meses até a comida terminar, e fazendo todo tipo de tentativa de entrada. Depois que acabava a comida, aí tentavam se render, ou saíam para batalhar, e acontecia a guerra, e depois saiu o resultado, talvez depois do primeiro batalhão de batalha, certo? As primeiras tropas, depois tinham as próximas, depois tinham as próximas, e daí continuava a guerra, e a guerra podia durar anos, meses, obviamente, anos, décadas. Por um lado do país, do exército, o país mandar tropas para invadir era uma demora de semanas, meses, dependendo da distância. Então, para uma guerra, decorrer de uma guerra antigamente demorava muito tempo. Hoje em dia você vai mandar um caça, aí tem o B-2 dos Estados Unidos, ou versões mais novas, mais modernas, que ele viaja ainda mais rápido e com carregamento ali de bombas ainda maior, etc. Ou seja, você vê que realmente hoje em dia tudo que foi explicado pelos profetas faz todo sentido que aconteça com um tempo definido para a nossa geração. Então isso é a explicação, o significado, o entendimento da destruição amonite da população. Que essa é a grande ameaça. E essa é a ameaça que está escrita nos livros sagrados. Nós acreditamos com fé completa de que essa ameaça não vai atingir o povo de Israel. E além disso, também todos os integrantes, certo, dos Bnei Noach que se encontram espalhados pelo mundo. E se assim for uma grande ameaça, Amém. Ele vai ser sobre os inimigos de Israel. Então, Rav aqui está dizendo que ele está dizendo isso aqui, explicando para quem está presente lá, que é para o próprio entrevistador, quanto para todos que estão assistindo
esse vídeo. להם נאמנה. אנחנו, מה שאנחנו עושים כאן במוצאי Nós, o que a gente faz aqui, שבת קודש, על ידי רבי שמעון בר יוחאי, pela explicação do Rabi Shimon Bar Yochai do Zohar HaKadosh, que é onde ele abre para entender os acontecimentos e passar isso, שאפשר לנו לעשות את הדבר הקדוש הזה וללמוד אתכם זוהר מפורשות, que é possível a gente abrir o Zohar, entender e explicar. אין למעלה מזה. Não tem nada mais elevado do que isso. והיא ספרה יפקון מן גלותה ברחמים. Que tem como nós sermos salvos desse final dos tempos de acordo com a misericórdia. זאת אומרת, Isso quer dizer, מבטיח רבי שמעון על ידי לימוד se compromete, faz uma promessa que o Rabi Shimon, que foi o próprio escritor da Kabbalah, que através do estudo do Zohar, זוהר קדוש, אנחנו נצא מהגלות ברחמים. כל a gente consegue sair da galuta, sair dessa situação atual do mundo mentiroso, da maneira errada que o mundo hoje em dia se porta, para o mundo da verdade, dentro da misericórdia extrema de Deus. מי שמשתף עכשיו את השידור, E quem compartilha agora esse vídeo, ואת הרצועה הזאת שאני הולך ללמוד איתכם ביחד בזוהר הקדוש, e esse segmento agora que o Rav vai explicar do Zohar HaKadosh, הוא גורם ele vai causar שישראל יגאלו ברחמים. de que o mundo vai ser salvo berachamim, com misericórdia. אנחנו ניגאל אם נרצה או לא נרצה. E a gente vai ser salvo querendo ou não, porque o mundo ele não vai continuar depois do ano 6000, que faltam coisa de 15, 18 anos de acordo com o final dos cálculos, sendo até que ponto o mundo pode chegar no seu limite. Aqui uma explicação rápida é: o mundo ele tem os seus dias e o dia que entra o Shabat. Então, os dias dos anos, dentro da contagem do calendário judaico, são... Hoje estamos em 5.786. E o mundo, ele tem 7 dias, certo? É um ciclo de 7 dias. Os sábios explicam que o 7º dia é Shabat. Então, até o 6º dia, a gente tem o tempo de consertar tudo e a criação terminar. Então, cada dia é equivalente a 1000 anos. Então, passou 1000, 2000, 3000, 4, 5... E a gente está em 5.786. Do 6.000 até o 7.000 é Shabat. No Shabat, a gente já vai ter entrado no Olam Haba, no próximo mundo. E aqui, os sábios explicam que não existe ninguém entrar no Shabat assim, do nada, de supetão, de uma hora para outra. Antes do Shabat, você tem a mitzvah de receber Shabat antes da hora. Então, se o Shabat começa às 6, você recebe o Shabat, vamos dizer, 5:30, 5 horas. Você recebe antes, recebe 1 hora, meia hora antes. O quanto antes você receber, você vai fazer Tosefet Kodesh Alahol, certo? Você vai fazer uma adição da santidade sobre o profano, o comum. E desse mesmo jeito, também foi interpretado pelos sábios do final dos tempos, que para a gente alcançar esse limite, esse final, não vai acontecer na divisória entre dias profanos e Shabat. Isso vai acontecer um pouco antecipado. E é feito um cálculo específico e exato, que eu não estou aqui com os cálculos abertos. Só que o Rav Mirelial fez uma aula explicando detalhadamente sobre isso e deu, no final das contas, que no máximo que pode demorar, contando do ano passado, eram 15 anos. Então desse ano são 14. O limite do limite, de acordo com os cálculos dos sábios, o Rav Mirelial fez o trabalho de fazer um estudo, uma pesquisa profunda em todos os explicadores da Torá. Então, sobre isso, essa mini introdução, para entender o que o Rav aqui está falando sobre esse limite, sobre esse prazo, sobre esse máximo. E seremos salvos com Rachamim, que é benevolência e misericórdia, com a força de todos esses que vão compartilhar a aula, para todos que vocês conhecerem Bnei Noach, grupos de Bnei Noach, grupos de judeus, todo tipo. Então vocês vão estar ganhando o mérito de trazer para o mundo esse fim, que ele seja pela misericórdia divina com a bondade, porque são duas opções. A primeira opção é pela bondade, e a segunda é pelo din, pela rigorosidade, através de guerras, morte, bomba, e tudo de pior que pode vir. Disso o Messias vai vir para salvar o povo de Israel. Não é diferente como aconteceu no Egito, as 10 pragas, certo? Poderia ter vindo pela misericórdia e ninguém morrido. Só que
veio ali através das 10 pragas e teve muita morte. E na própria praga da escuridão, 80% do povo de Israel morreu. Aqueles que não acreditaram na salvação, aqueles que quiseram continuar no Egito, não queriam sair para seguir o Salvador, ficaram no Egito. E isso demonstra que quando não é através da misericórdia, coisas terríveis acontecem. E a misericórdia só vem quando a gente compartilha a informação correta para todos e quando a gente resolve fazer a vontade de Deus, que é cumprir as 613 leis dos judeus, as 7 leis dos não-judeus. אני אומר לך, אנשים הגיעו אליי ואמרו לי מאותם רגעים שהפכנו להיות שותפים של ערוץ 2000. Então vieram muitas pessoas e testemunharam pro Rav e falaram: a partir do momento que eu me tornei um meshutaf, um parceiro, contribuindo financeiramente e contribuindo, compartilhando e curtindo os vídeos, החיים שלנו השתנו לחלוטין. a vida se transformou completamente para melhor. Isso é o que acontece com quem sustenta estudo de Torá. על איזה סוגי מזיקים אתה מדבר? יש כל מיני סוגי מזיקים. איזה סוגים? יש השם ישמעו מזיקים. Então aqui o Rav começou a explicar sobre os tipos de danadores espirituais, mazikim. São seres espirituais criados pelas transgressões e eles voltam e cobram aquele que os criou. שנמצאים בתוך הבתים, הזוהר הקדוש Então existem esses danadores que se encontram dentro das casas. אומר שיש מזיקים שנמצאים בתוך הבתים והם E assim o Zohar explica. גורמים למחלוקות, E esses mesmos demônios causam dentro de casa muita discussão, גורמים לשנאה בין אחד ódio entre um familiar e o outro, לשני, הרבה גירושין, muita separação. זוגות שהגיעו לי ממש לגירושין ממש, Pessoas que chegaram em separação. שהגיעו אליי בפתיחה בזוהר, אני ראיתי בכלל שזה מזיק. E quando ele abriu no Zohar e esse casal veio para contar todo o sofrimento que eles estavam passando, o Rav abriu no Zohar e enxergou que tudo adivinha de seres espirituais que causavam dano. Frutos das próprias transgressões daquelas pessoas. Então, depois de cometer a transgressão, deve ser feito um trabalho para a resultado daquela transgressão, que são esses mazikim, esses espíritos que causam dano, eles sejam anulados, a força deles seja destruída e eles sejam mortos. Como deve ser feito isso? Com arrependimento, com estudo de Torá em todos os aspectos, pegar um livro sobre Shalom Bait, que é relação matrimonial de sucesso, e estudar, entender o papel do marido, o papel da esposa, educação dos filhos também meio que faz parte disso, mas tem um livro, tem um estudo por si só, que é explicando sobre Hinuch Eladim, educação dos filhos, e sobre o Shalom Bait, de homem e de mulher, a gente disponibiliza gratuitamente, link na descrição, tem na Biblioteca Sabedoria da Torá, e lá você vai ter os 2 livros, os 2 e-books, né, a tradução feita pela gente, e claro que toda essa tradução e todo esse trabalho foi pelo mérito daqueles que clicam aqui embaixo em Seja Membro e suportam o canal, e além disso temos estudos com séries fechadas na íntegra sobre o mapa do inferno, sobre a proteção contra a magia negra, explicação de versículo por versículo das parashiot, dos livros do Pentateuco, e isso é o que dá muito poder e muita força para a pessoa entender a realidade e agir da forma correta. Então seja também, clique aqui embaixo, seja membro, ajude o nosso projeto, nos apoie, para a gente poder expandir cada vez mais em explicação e em PDFs, em traduções, e eu tenho um banco de PDF que chega na casa das centenas, eu fico com muita vontade de trazer e traduzir todos, só que a gente precisa de tempo disponível, e você clicando aqui em Seja Membro, você vai estar nos disponibilizando esse tempo. מזיקים שנמצאים אצלם בתוך הבית, אם היו עושים פעולות. Então, se eles fizessem atividades para anular esses seres espirituais criados pelas transgressões, כמו שצריך, לתאר את הבית מהמזיקים, purificar a casa desses demônios, ומה שהיו עושים, מה שאני מדריך אותם, לפני כן לא היו מגיעים למצב של גירושים. se eles fizessem de acordo com o que deve ser feito, eles não chegariam numa situação de separação, de briga, de ódio. אז יש מזיקים שהם בבתים. הזוהר הקדוש אומר, יש בתים שהם נמצאים שם המזיקים, וצריך לטהר את הבית מהמזיקים האלה. E é isso que o Rav explica, que o Zohar justo dá as dicas de como se livrar desses espíritos danadores que se encontram em casa, e eu já, como expliquei anteriormente, eu vou voltar e falar através do estudo da Torá, a gente tem lá no PDF Segulot para diferentes coisas, e a maior segular de todas é estudar a vontade de Deus e cumprir. De acordo com isso, vai ter muita dificuldade, vai ter sofrimento, e esse sofrimento vai ser a expiação dos pecados, e disso os mazikim vão desaparecer.